Olá, meus queridos alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está vendo esse vídeo, mas estamos aqui preparando atividades para vocês. A gente precisa dar continuidade no nosso conteúdo do sexto ano, correto? Então eu e a professora Letícia estamos preparando o material. Espero que vocês curtem, que vocês gostem, que vocês acompanhem, né, agora de uma forma diferente, mas vai dar tudo certo. E em breve a gente vai retornar, beleza? Então, olha, a gente vai trabalhar com o caderno do sexto ano, certinho? Todas as nossas atividades do sexto ano a gente vai dar continuidade por aqui, ok? Grande abraço, vamos nessa então, pessoal! Vamos dar início então ao nosso conteúdo. Foi preparado um conteúdo aqui para vocês chamado Mudanças de Estado. Se você pegar sua apostila, você vai encontrar esse conteúdo lá no capítulo 6, página 43. Capítulo 6 está na página 43, ok? Estados físicos da matéria são compostos por três tipos: sólido, líquido e gasoso. Eu fiz uma ilustração aqui, bem simples, né? Você vai poder entender bem tranquilo como é o estado sólido. Aqui tem umas moléculas e elas estão bem juntinhas uma das outras. Como ela tem pouca movimentação, a substância se torna sólida. Ao contrário do líquido, olha do lado direito aqui, ó. O líquido, as moléculas, aqui nós estamos se referindo à água, a molécula, ela tem uma movimentação maior. Quanto maior movimentação, a substância então tem um movimento maior. Por isso a água aqui está num estado líquido. E aqui no gasoso? Nossa, as moléculas aqui estão em movimento intenso. Como a movimentação dela é intensa, ela se desprende e se torna aqui, então, ela está nesse estado chamado gasoso, molécula com intensa movimentação. Então, só para fixar, sólido, as moléculas estão muito juntas, bem próximas uma das outras, movimentação muito pequena, então ela está sem agitação. Líquido já está uma movimentação bem maior, então a substância ela tem as suas moléculas com uma certa agitação. E no estado gasoso, essa movimentação é bem mais intensa. Tranquilo? Vamos nessa então. Quais as mudanças do estado físico? Olha, tem uma representação aqui das mudanças de estado físico. Então, olha a ilustração. Está bem tranquilo, ó. Água no estado sólido, água no estado líquido e água no estado gasoso, a nuvem. Então, quando há um aquecimento, tá? Ó, da esquerda para a direita, vai haver um aquecimento. Então, veja, a água está no estado sólido. Quando ela passa para o estado líquido, olha o nome que recebe: fusão. Quando ela está no estado líquido e vai para o estado gasoso, vaporização. Da direita para a esquerda já acontece um resfriamento. Então aqui a temperatura diminui. Então veja, do estado gasoso para o estado líquido, liquefação ou condensação. Lembra? A gente falou sobre isso. Condensação. Do estado líquido para o estado sólido, solidificação. Tranquilo, né? Agora, tem substância que está no estado sólido e vai direto para gasoso e vice-versa. Isso recebe o nome de sublimação. Vamos fazer de novo? Sólido para líquido, fusão. Líquido para gasoso, vaporização. Gasoso para líquido, estou invertendo agora, ó, condensação ou liquefação. Líquido para sólido, solidificação. E se ela passar de sólido direto para gasoso ou vice-versa, sublimação. Ah, ficou fácil, né? Olha, isso para caracterizar mais, hein? Fusão acontece
o processo da passagem do estado sólido para líquido. Solidificação é o inverso da fusão, ou seja, de líquido vai para sólido. A vaporização, veja lá pessoal, a vaporização acontece de duas maneiras. Primeira, chamado de evaporação. Quando você coloca a louça para secar, ela vai perdendo, você vai vendo que ela vai secando lentamente. Então acontece aí um processo chamado evaporação. Agora, quando você coloca uma quantidade de calor, quando esse líquido recebe calor, no caso aqui eu fiz uma ilustração, eu tenho água e ele está numa chama, né? Está recebendo uma quantidade de calor, a água começa a evaporar assim que ela recebe uma quantidade suficiente de calor. Então aqui nesse caso é ebulição. Então ó, só para você diferenciar, ebulição é quando o líquido está recebendo calor, vai esquentando, formando bolhas no interior e vai evaporando. Agora, evaporação é um processo que vai se desaparecendo lentamente. Então você põe lá roupa no varal para secar, louça secando, esse processo é chamado de evaporação. Todos eles estão dentro da vaporização. Tranquilo? Vamos nessa então. Condensação ou liquefação. Lembra? É a passagem do gás ou da substância gasosa direto para líquido. Olha lá. A passagem do gás ou vapor para o estado líquido. Lembra da nuvem? Nuvem está no estado gasoso. Ela recebe uma frente fria, né? Então a temperatura diminui, ela precipita, ou seja, a água que está no estado de vapor passa para o estado líquido. Então aqui é um exemplo de condensação. Sublimação. Sublimação é o processo do sólido diretamente para gasoso, tá? Sublimar é o processo que passa de sólido para gasoso ou vice-versa. E entrou um intruso aqui na nossa aula. Eita, vamos para frente, pessoal. Na nossa apostila, você vai observar que tem os chamados fenômenos físico e químico. Vamos observar cada um deles aqui. Fenômeno físico é aquele que ocorre sem a mudança na composição da matéria. E eu vou dar um exemplo para você entender isso. Já o fenômeno químico é aquele que promove uma transformação na matéria. Aqui, ó, no físico, ocorre sem a mudança na composição da matéria. E no químico, é aquela que promove uma transformação da matéria. Observe o exemplo de um fenômeno físico. Se você pegar um pedaço de papel e amassá-lo, você continua tendo papel. A gente faz muito na sala de aula, né? Pega o papel, amassa ele, faz uma bolinha, faz um aviãozinho, mas veja, continua sendo papel. Não houve uma transformação, ok? Esse é chamado de fenômeno físico. Papel, você mudou a sua forma, mas continua sendo papel. Esse é um fenômeno físico. E o químico? Eu estou queimando o papel. Observe. O papel, para ser queimado, ele precisa de um gás que está no ar atmosférico, chamado de gás oxigênio. Muito bem. Quando eu pego o papel, juntamente com o gás oxigênio, que é um chamado gás comburente, não é inflamável, mas sem ele não há queima. Quando o papel está em contato com o gás oxigênio, aí a chama acontece. E observe-se que o resultado disso é isso, gás carbônico. Olha lá,
papel mais gás carbônico, há uma combustão, ou seja, há uma queima. O resultado dessa queima é o gás carbônico. Vamos ver isso na estrutura das moléculas. Vamos lá. Olha, papel, como é formado de átomos de carbono, é representado por símbolo C, C de carbono. O papel é formado por átomos de carbono. O gás oxigênio, O2, tem 2 átomos de oxigênio, portanto, gás oxigênio, a sua molécula é O2. O resultado disso mais isso forma isso aqui, gás carbônico. E observe que gás carbônico, olha os átomos que são compostos de carbono, que estava lá no papel, e de oxigênio, que é do gás oxigênio, certo? Então a gente chama de combustão quando existe uma queima. Então veja, pessoal, esse é um fenômeno químico, beleza? Vamos para frente então. Pois é, encerramos a nossa atividade. Foi muito tranquilo, né? E bem rápido. Veja lá, pessoal. Faça as suas atividades, que vai estar no link aí abaixo. Muito bem, finalizamos essa primeira aula. Obrigado pela atenção de vocês. A professora Letícia vai colocar umas atividades aí no link embaixo. Façam ela, tá? É muito importante que você resolva essas questões. Assim que a gente se encontrar na sala de aula, a gente vai vistar e vai dar uma nota. Beleza? Até a próxima aula. Beijo, fica com Deus.